para gravar, vou compartilhar com vocês uma luzinha, tá? Nós estamos começando na aula de hoje a falar de vetores. Caderno de física aberto. Coloquem a data de hoje e vamos começar. Hoje é uma aulinha simples e nós estamos começando a falar de vetores. Todos veem a minha tela compartilhada? Temos 39 aqui na turma. Sim, ótimo. Então, coloquem aí no caderninho de vocês o título da aula, vetores. Eu já falei para vocês anteriormente que nós temos dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Eu coloquei para gravar, não está gravando, Thiago? Não aparece para vocês que está gravando? Para mim aparece, tá aparecendo sim. Pessoal, só um aviso, os meets de vocês estão todos no e-book, tá? Então, caso vocês queiram ver os meets de fevereiro, estão todos lá, ok? Então, eu comentei com vocês em aula, na primeira aula, acho que de física, que existiam as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. As grandezas físicas escalares, elas eram apenas representadas por uma ordem de grandeza, por um número, acompanhado da sua unidade de medida. Os vetores eram aquelas grandezas físicas que precisavam de uma informação a mais, além da ordem de grandeza e da unidade de medida. Eu precisava saber qual era a direção e qual era o sentido. Então, para falar em grandezas vetoriais, eu preciso entrar na matemática. Então, agora eu parei de dar aulas de física, eu estou dando aulas de matemática. Vetores, tá? Vetor é um ente matemático, ok? É uma ferramenta matemática que nós vamos utilizar nas aulas de física, tá? Vetores são representados por segmentos de reta orientado. Então, primeira coisa, vamos pensar no segmento de reta, tá bom? Um segmento de reta, ele pode ter algumas direções específicas. Então, eu vou desenhar aqui um segmento de reta, A, B, ok? Direção desse segmento de reta, horizontal. Poderia ser um segmento de reta na vertical. Poderia ser um segmento de reta na diagonal. O segmento de reta, ele vai me dizer qual é a direção da grandeza vetorial, tá? Mas um vetor não é só um segmento de reta. Ele é representado por um segmento de reta com uma orientação. Como é que eu vou fazer essa orientação? Nós vamos fazer a orientação colocando na extremidade desse segmento de reta a pontinha de uma seta. Eu coloquei a pontinha da seta na extremidade B do meu segmento de reta. Então, aqui eu desenhei um vetor AB, que tem direção horizontal, e o sentido eu vou colocar como sendo para a esquerda. Se eu quiser, eu posso colocar a orientação na extremidade A. Se eu colocar na extremidade A, vai ser para a direita. Se meu vetor fosse na vertical, não poderia ser para a esquerda e para a direita. Seria para cima, ou ainda poderia ser para baixo. E se fosse na diagonal? Se fosse na diagonal, podia ser esquerda para cima, esquerda para baixo, direita para cima, direita para baixo. Então, a orientação me dá um sentido para a grandeza física, tá? Então, todo vetor tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Aqui eu desenhei o segmento de reta AB, que em matemática nós chamamos de AB com tracinho em cima. Aqui eu desenhei um vetor AB. Então, em cima das letrinhas, eu vou pôr uma setinha, porque ele não é só um segmento de reta, ele é um vetor.
Às vezes, eu não vou chamar de vetor AB. Às vezes, eu vou desenhar um vetor qualquer e vou dizer, olha, esse vetor é o vetor A. Vejam, eu dei um nome para o meu vetor. Se eu for dar características para esse vetor que eu acabei de desenhar, vetor A, que características que eu posso dar? Direção e sentido. Direção do meu vetor A. Esse meu vetor A, ele está na direção diagonal. Sentido, sentido eu vou ver para onde está a ponta do meu vetor. Esse vetor aponta para a direita e também aponta para cima. Quem quiser usar os pontos cardeais, pode usar para indicar o sentido. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. E aí pode indicar ainda como noroeste, sudoeste, pode usar todos os pontos cardeais. Eu acho meio complicado, pelo que eu venho trabalhando aí todos os anos, os alunos mal sabem o que é direita e esquerda. Norte e sul ainda é capaz de saber, mas leste e oeste fazem uma confusão danada, tá? Então, tentem caracterizar os vetores com aquilo que vocês consideram mais fáceis para vocês. Eu diminuí aqui a tela, eu vou pôr mais alguns exemplos. Eu vou subir a tela. Caso vocês precisem que eu abaixe a tela, vocês me avisem, tá? Eu vou fazer mais um exemplo só de caracterização de vetor, ok? Eu vou pôr alguns exemplos aqui para vocês. Vejam que eu estou usando uma luzinha quadriculada, tá? Essa luzinha quadriculada, ela não é à toa que eu estou usando. Eu estou usando porque, para falar em vetores, isso vai me ajudar bastante. E se vocês tiverem folhas de papel quadriculado, isso vai ajudar vocês também. Não é obrigado, mas ajuda. Vamos supor que eu desenhe aqui, ó, vou desenhar em azul um vetor que eu queira saber quais são as características dele. Aí eu digo assim para vocês, olha, cada intervalinho do meu papel quadriculado, cada intervalinho desse aqui, ó, tô desenhando vários intervalinhos, tá? Cada intervalinho desse do meu papel quadriculado, ele vale 2 centímetros. E eu desenhei aqui um vetor, que eu tô chamando de vetor A. Vejam que a setinha em cima da letrinha A, ela sempre vai apontar para a direita. Não importa para que lado esteja o meu vetor, tá? Vejam que a extremidade da minha setinha sempre fica dentro do quadradinho, porque meu vetor tem uma origem e uma extremidade, tá? Então, aonde eu não tenho a orientação é a origem do meu vetor. Aonde eu tenho a orientação, que é a ponta da setinha, nós chamamos de extremidade. Ok? Quantos quadradinhos eu marquei? Vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Tá? Para quem quiser aí, eu tenho 12 quadradinhos que foram marcados. Só para ficar mais fácil aí a contagem de vocês. Quais são as características deste vetor? Tá? Essa é a minha pergunta. Quais são as características do vetor A? Então, primeira coisa, uma das características que eu preciso dizer é a direção. Outra característica que eu preciso dizer é o sentido. E outra característica que eu preciso dar desse meu vetor é um módulo, também conhecido como intensidade, magnitude, tamanho do vetor, ok? Essas são as características do meu vetor. Então, olhando para o segmento de reta. É um segmento de reta que tem uma origem aqui do lado esquerdo, direito, uma extremidade do lado esquerdo. Então, a direção dele é a direção horizontal.
Sentido é para onde está a extremidade. A extremidade aponta para a esquerda. Módulo desse vetor. Vejam como eu vou escrever, ó. Duas barrinhas, a letrinha A e a setinha em cima, ó. Barrinhas que representam módulo. Módulo, setinha me diz que é vetor. Módulo do vetor A. Cada intervalinho tem 2 centímetros. Eu disse que tem 12 intervalinhos, então vamos contar. Ó. 1, 2, vamos contar de 2 em 2 já. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, o módulo desse meu vetor é 24 centímetros. Ok? Não é difícil caracterizar vetor, tá? Eu vou desenhar mais um vetor aqui, ó. Vou chamar esse vetor de vetor B. Continuo com cada 2 centímetros por intervalinho. Contando quantos quadradinhos, ó. Tô marcando aqui os quadradinhos para vocês. Tá? Lembrando que a setinha tá sempre dentro de um dos quadradinhos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalinhos. Eu vou começar a chamada e vocês tentem caracterizar para mim esse vetor B, primeiro eletro. Hoje é dia 1º de março. Quem tiver presente, coloca para mim um S no chat ou abre o microfone, conversa comigo um pouquinho, fala um oi. Ademir está presente? Oi. Ótimo. Presente, professora. Antônio? Ok. Antônio Henrique? Presente. Antônio Miguel? Bia? Bom dia, Eduardo. Já chego em você na chamada. Bia, está presente? Breno? Ok, Breno. Carol? Oi, Carol. Daniele? Oi. Oi. Darvensky? Darvensky está presente? Eduardo? Estou no Eduardo Fernandes. Bom dia, professor. Bom dia, Eduardo Henrique colocou no chat para mim. Gui? Presente. Joia. Gu? O Gu Bonilha. Presente. O vetor B, ele tem cada quadradinho medindo 2 centímetros, tá, Antônio? A mesma marcação que eu pus aqui em cima, ó. Cada quadradinho vale 2 centímetros. E eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, Antônio. Gustavo Lima. Gustavo está presente. Isabelle. João Paulo. Isabelle está aí. Aqui. João. Ok. Joyce. Aqui. José Fernando. Aqui. Júlia. Ok, Júlia. Júlio. Presente. Ok, Darvensky, bem-vindo aqui à aula, Darvensky. Darvensky, você conseguiu fazer a lista? Você me mandou uma mensagem dizendo que estava com problemas? Conseguiu fazer? Ok. O Júlio César está presente? Presente, professora. Presente. Leandro Castro? Leandro Orita? Presente. Léo, o Amarante? Presente. Léo Marques? Ok. Letícia? Ok. Luana? Luara tá aí. Lucas?
Marcos Vinícius. Matheus Pereira. Matheus Nascimento. Pamela. Presente, professora. Pamela, aproveitando que você está com o microfone aberto, diz para mim as características do vetor B. Que direção que você colocou para ele? Vertical. Vertical. Joia. Sentido? Para cima. Para cima. E o módulo? 12 centímetros. Você escreveu um módulo do vetor Sim. B? Do Depois vetor o B 12. igual a 12 centímetros. Desse jeito. Muito bem, Pamela. Obrigada, viu? Obrigada. Fiz caquinha aqui. Ok? Eu vou pôr mais uma situação, que aí eu continuo e termino a minha chamada. Características desse vetorzinho que eu estou desenhando aqui, ó. Ok? Considerem aí cada tracinho desse como 2 centímetros também, tá? Não chega a ser a diagonal aí de um quadradinho, porque a diagonal de um quadradinho é maior, mas esse aqui é o meu vetor C. Deem para mim as características do vetor C. Direção, sentido e módulo. Continuando aqui a chamada, Pedro. Eduardo, não é bem por isso não, tá? Nós vamos ter grandezas como velocidade, que nós vamos assumir valores negativos para elas, tá, Edu? Então, nós vamos falar, a velocidade é de menos 2 metros por segundo. Porém, esse sinal de menos, para nós, vai significar que o objeto está andando no sentido oposto ao da trajetória. Então, nós vamos adotar sentidos para a trajetória, e depois nós vamos dizer se ele está andando a favor ou contra a trajetória, se ele está aumentando ou diminuindo a velocidade. Então, nós vamos ter velocidades negativas, nós vamos ter aceleração negativa, nós vamos ter forças negativas, tá, Edu? O fato de eu dizer módulo não significa que eu estou descaracterizando em relação ao sinal, igual na matemática, tá? Os sentidos, eles não são decididos arbitrariamente em algumas situações, tá, Eduardo? Não são todas que eles são decididos arbitrariamente, ok? Por enquanto, a gente não está falando das grandezas físicas. Então, para nós, o sentido é apenas aquele desenhado na setinha, porque ela não tem significado físico para a gente, tá certo? Mais para frente, a gente discute um pouquinho mais sobre quem é o referencial, né? E aí, a partir do referencial, é que a gente vai adotar o sentido da trajetória, a partir dele, ok? Agora, o Pedro, que perguntou é o Pedro Lucas, que já está aí, que eu já vi, e tem o Pedro Azevedo, que eu já fiz presença também, tá bom? Agora, o Pedro Rafael está presente? Joia. Rafael Alves. Raul. Renan. Samuel. Eu estou presente. Joia. Tiago. Presente. Vitor Henrique. Vitor Hugo. Ok, Vitor Henrique. Vitor Hugo. Vitor Silva. Presente. Vitor Eugênio. Okay. Vitor Silva, aproveitando que você abriu o microfone agora há pouco, diz para mim quais são as características desse vetor C, por favor. Direção dele. Diagonal. Você escreveu direção, né? Uhum. Direção diagonal. Diagonal. Qual que é o sentido? Eu coloquei direita. Direito para cima mesmo. É isso aí. Direita e para cima. As duas coisas. Escreveu sentido, né? Uhum. Módulo. Coloquei módulo. Colocou barrinhas. Uhum. Vetor C. 14 centímetros, é igual a 14 centímetros. Deixa eu me ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 centímetros. Ok. Então, tranquilo.
Ninguém vai dizer para mim direção para a direita, nem direção para a esquerda, nem sentido para cima e sentido para baixo. Combinado? Direção sempre vertical, horizontal, diagonal. Sentido sempre para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Só vou admitir 2 sentidos no caso do vetor estar na diagonal. Módulo é o tamanho do vetor. Eu não posso esquecer que eu tenho que colocar as barrinhas, colocar uma setinha e o nome do vetor, ok? E aí eu tenho que colocar também a unidade de medida, porque assim eu caracterizo o meu vetor de maneira completa. Coloquem agora aí no caderno de vocês que nós vamos começar a trabalhar com operações vetoriais. Vetores não é só caracterização, né? E aí, as operações vetoriais, elas vão se diferenciar um pouquinho do que a gente faz apenas com os números, tá? Porque vetor não é apenas um número. Vetor tem uma direção e vetor tem um sentido. Nós vamos falar de algumas operações vetoriais. Adição, subtração, multiplicação de um escalar por um vetor e divisão de um escalar por um vetor. Eu vou começar pela adição. E dentro da adição de vetores, eu vou ter algumas classificações. Então, coloquem aí que eu estou começando por adição. Só que eu estou começando por adição de vetores com mesma direção e mesmo sentido. Depois eu vou falar de adição de vetores com mesma direção e sentidos opostos. Aí eu vou falar de adição de vetores com direção diferente e sentido diferente. Aí eu vou falar de regra do paralelogramo, regra do polígono, vetores ortogonais e vetores que formam ângulos entre si. E aí eu vou deduzir com vocês a lei dos cossenos lá da matemática. Tudo isso dentro de adição de vetores. Ainda falando na decomposição de vetores. E aí eu preciso que vocês saibam algumas relações trigonométricas, como seno, cosseno e tangente. Quem nunca ouviu falar disso, eu vou pedir para o professor de matemática abrir um parênteses na aulinha dele, para a gente também estar pedindo para ele abordar isso, para vocês não ficarem com tantas dúvidas, tá? Agora eu estou começando pelo mais básico dos básicos do básico, que é a adição de vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Eu vou deixar de compartilhar essa tela momentaneamente com vocês e vou compartilhar um link com vocês, tá? Eu estou usando aqui nesse link um site de simulação, tá? Vocês receberam lá no e-book da turma uma aula gravada de vetores, mas aí eu já estou falando de tudo. Aquela aula foi gravada, é um resumão de vetores, é para quem já entende alguma coisa do assunto, ou assim, é um pontapé inicial, tá? E também tem os slidezinhos. Nos slides que estão disponíveis lá da aula gravada, aparece o link desse site que eu estou usando, tá? Aqui eu tenho a opção de escolher vetores. Então, eu vou colocar aqui um vetor A. Eu já tenho um papel quadriculado, tá? Nesse site. O que eu tenho de informações desse vetor A? Se vocês olharem aqui na tela superior, todos estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, alguém abre o microfone e responde para mim? Sim, todos vemos. Já. Então, aqui na parte superior, vejam que aparece módulo do vetor A igual a 10. Isso é, ele contou 10 quadradinhos para cima, ele não pôs unidade de medida. Aí tá formando aqui, ó, ângulo 90. Um ângulo de 90 com o eixo X, ok? Então, ele tá bem em pezinho aqui no eixo X. Aí tá escrito AX e AY. Depois eu vou comentar com vocês o que são essas coisas. Na verdade, são as componentes do meu vetor, tá? Características do meu vetor A. Direção vertical.
sentido, para cima. Módulo do meu vetor A, ele escreveu aqui para mim 10. Eu quero juntar o meu vetor A um vetor B, com as mesmas características. O que significa ter as mesmas características? Mesma direção e mesmo sentido. Porém, ele não tem o mesmo módulo. Se vocês olharem aqui em cima, o módulo do vetor B, ele tem 5 quadradinhos no meu papel quadriculado. Mas ele também é um vetor que está na vertical para cima. Eu vou fazer a soma desses vetores. Quando eu faço a soma desses vetores, vejam que eu cliquei aqui do lado direito, ó, soma, tá? Ele me mostrou aqui o meu vetor soma. Vejam que ele é um vetor cujos valores vão ser o A media 10, o B media 5, o vetor soma vai medir 15. 10 mais 5, ok? Então, o meu vetor soma tem as mesmas características, o A era vertical, o B é vertical, a soma é vertical. O A aponta para cima, o B aponta para cima, o meu vetor soma aponta para cima. Tamanho desse vetor soma, ele é o tamanho do vetor A junto com o tamanho do vetor B. Então, é como se eu pegasse o meu vetor B, colocasse ele aqui, ó, na pontinha do meu vetor A, na extremidade do vetor A, unir origem com extremidade dos meus vetores. Olha quanto mede o meu vetor soma, o mesmo tamanho do vetor A e B juntos. Então, sempre que eu tiver dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, não sei se vocês estão vendo essa tela compartilhada. Agora vocês conseguem ver a luzinha ou não? Não. Não. Então, eu tenho que voltar lá e compartilhar agora a luzinha com vocês. Daqui a pouquinho eu volto naquela apresentação, tá? Vou voltar aqui para minha luzinha. Pessoal, eu sempre vou escrever, agora acho que vocês estão vendo minha luzinha. Eu sempre vou escrever vetor soma da seguinte maneira, ó. Vetor S com uma setinha em cima. Vejam, sem barra de módulo, tá? Eu quero um vetor soma de A mais B mais C mais D. Quantos vetores eu quiser somar, ok? Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do meu vetor soma vai ser o módulo do meu vetor A, mais o módulo do meu vetor B, mais o módulo do meu vetor C, mais o módulo do meu vetor D. Nem sempre eu vou escrever que o módulo do soma vai ser a soma dos módulos, tá? Só é válido eu escrever que o módulo do meu vetor S é a soma dos módulos se eles tiverem mesma direção e mesmo sentido. Caso contrário, eu não posso dizer isso. Compreendido o que eu falei aqui? Vou voltar para aquela luzinha. Vou ver se eu consigo escrever no chat que eu estou compartilhando ali com vocês. Se eu conseguir escrever no chat, aí eu não fico voltando para a luz. Agora, se eu não conseguir... Vamos lá, uma guia, de novo. Estou voltando para a adição de vetores. Deixa eu ver se eu consigo escrever nessa telinha. Não, minha luzinha não escreve aqui. Vamos supor que eu queira... Peraí, deixa eu tentar tirar esses vetores daqui. Ah, como é que eu limpo isso? Tira a soma primeiro. Nenhum vetor. Deixa eu tirar o vetor B. Arrasta o vetor B para cá. Deixa eu tirar o vetor A. Arrastei o vetor A. Vamos supor que eu queira juntar os seguintes vetores. Estou pondo aqui o vetor B. Estou pondo aqui o vetor A. E estou colocando aqui
um vetor C. Por enquanto, com mesma direção e mesmo sentido. Ok? Mas aí eu coloquei eles aqui, ó, em algumas posições diferentes. Valores dos vetores. O vetor A, ele está, primeiro, todos estão na direção horizontal. Segundo, todos apontam para a direita. Porém, eles têm módulos de tamanhos diferentes. O módulo do vetor A é 5 quadradinhos, o módulo do vetor B é 10 quadradinhos e o módulo do vetor C, 3 quadradinhos. Como todos estão na horizontal, o vetor soma vai estar na horizontal também. Todos apontam para a direita, portanto, o vetor soma vai apontar para a direita também. Módulo do vetor soma. Um módulo do vetor soma vai ser a soma de todos os módulos. Isso é, eu vou juntar o A com o B e o B com o C. Vejam, eu estou unindo os vetores origem com extremidade. Se eu quiser fazer a união deles, eu estou sempre unindo a origem com extremidade. E vejam, o meu vetor soma aparece aqui, ó, na origem do A com a extremidade do C. Aí, se eu não tivesse colocado nessa ordem, faria diferença se eu tivesse colocado o A, o C e o B? Não, não faria diferença nenhuma. O meu vetor soma teria extremidade no A, origem no A, extremidade aqui no B. Como todos têm mesma direção e mesmo sentido, o meu vetor vai estar aqui na horizontal, para a direita, e o módulo dele continua sendo 5 mais 3 mais 10. Aí, se quisesse começar pelo C, depois o B e depois o A, também não tem problema. Continuo com o meu vetor soma tendo 18 centímetros. 10 do B com 5 do A com 3 do C. Então, falei de vetores com mesma direção e mesmo sentido. Mas, Glaucia, e se eles não tiverem o mesmo sentido? Se eles não tiverem o mesmo sentido, nós vamos continuar dizendo que é uma soma vetorial. Então, anotem aí no caderno de vocês. Soma vetorial, ou adição de vetores, né? A gente já anotou isso, com mesma direção e sentidos opostos. Tá? Então, agora nós vamos olhar para vetores que têm mesma direção, porém, sentidos opostos. Deixa eu tirar esse vetor soma daqui. Estou colocando um vetor A na vertical para cima. Estou colocando um vetor B na vertical para baixo. E eu quero a soma do vetor A com o vetor B. Como eles são vetores de mesma direção e sentidos opostos, quando eu for fazer a soma desses vetores, olha o que acontece com o meu vetor soma. O meu vetor soma, ele vai ter a mesma direção dos dois. Os dois eram na vertical. Então, o meu vetor soma também está na vertical. Porém, o vetor A tinha o sentido para cima e o vetor B tinha o sentido para baixo. Olha o sentido do vetor soma. O vetor soma está apontando para cima. Por que que ele aponta para cima? Porque o meu vetor maior é o vetor A, e ele está apontando para cima. Então, o sentido do meu vetor soma vai ser o sentido do meu vetor maior. Agora, o tamanho do meu vetor soma. Vejam que o tamanho do meu vetor soma não é o tamanho do A e nem é o tamanho do B. Se eu colocar valores aí, ó, o A mede 10, o B mede 3 e o meu vetor soma mede 7. Isso quer dizer que para eu saber o tamanho do meu vetor soma, eu vou ter que subtrair os módulos do vetor A com o vetor B. E aí eu vou achar o módulo do vetor soma A mais B. Vou ir lá para o Meeting de novo. Daqui a pouquinho eu volto aí na tela de vocês. É ruim que eu tenho que ficar parando uma apresentação e começando outra o tempo todo. Preciso descobrir um jeito de conseguir
fazer isso direto. Ok? Então, vocês acham que anotaram aí, vetores com mesma direção e mesmo sentido. Aí, vocês anotaram aí o título com mesma direção e sentidos opostos. Vejam que eu vou continuar escrevendo. Vetor soma de A mais B mais C mais D. Quantos vetores eu tiver, ok? Porém, a hora que eu for fazer... Eu estou compartilhando a tela inteira, Vitor. Só que quando eu paro de compartilhar a tela inteira e vou compartilhar o site, ele acho que deixa de aparecer. Eu vou tentar de novo. Deixa eu só concluir aqui. Então, vetores com mesma direção e sentidos opostos. Então, anotaram aí mesma direção e sentidos opostos. Embora eu escreva soma, quando eu for achar o módulo do meu vetor S, eu vou fazer um módulo do vetor A menos um módulo do vetor B. Ok? Vejam se vocês conseguem enxergar o link. Aqui vocês estão enxergando, acho que a tela com a carinha de vocês. Sim? Alguém disse para mim se enxerga? Sim. Agora vejam se vocês conseguem enxergar o site. Consegue enxergar o site? Ah, que bom. Então, dá para enxergar o site aqui. Beleza. Se vocês estão conseguindo enxergar agora o site, então eu vou ficar compartilhando a tela inteira. Muito bem. Só que eu não sei se eu consigo escrever no site aqui. Acho que eu consigo. Vou voltar para minha luzinha, tá? Vejam a forma que eu estou escrevendo soma e vejam como é que eu estou calculando o módulo. Eu vou pôr aqui uma situação para vocês na minha luzinha, tá? Nessa aqui que eu estou escrevendo. Eu vou pôr vetor A. Nossa, eu sou péssima para desenhar, né? Oculta isso. Eu sei que eu tenho uma régua ali, mas não consigo usar. Vetor A com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui está o meu vetor A. Vou juntar com o meu vetor B. Olha o meu vetor B aqui, pequenininho. E vou juntar com o vetor C. Vamos ver se eu consigo fazer esse vetor reto. Pessoal, usem régua, tá? Eu não consigo usar essa reguinha aqui de baixo, porque eu não consigo movimentar ela. Então, vetor C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está o meu vetor C. Então, o meu vetor C está com 12 quadradinhos. O meu vetor B está com 2 quadradinhos. E o meu vetor A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Só para vocês saberem, eu pus um númerozinho aí do lado, tá? Vetor A, B e C. A e B têm o mesmo sentido. C tem sentido oposto. O que eu faço nesses casos? Como é que eu faço? Você soma A e B e depois subtrai por C? Pode ser. Mas eu vou escrever sempre soma de A, B e C, ok? Vejam o modo como eu estou escrevendo, ó. Eu quero a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C. Mas o meu vetor A e B, eles são vetores que têm mesmo sentido. Se eles são vetores que têm mesmo sentido, eu sei que o A e o B juntos vão dar 8 quadradinhos na horizontal para a direita. Então, 1 quadradinho, não intervalo, tá? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Termina aqui, ó. Esse aqui é um vetor A junto com o vetor B. Então, eu tenho um resultado do A e B juntos. Agora, o C está para o lado oposto, com seus 12 quadradinhos. Agora, eu vou juntar. Quando eu for juntar esses dois, eles são vetores que têm mesma direção e sentidos opostos. Para onde eu desenho o meu vetor soma? Com certeza na horizontal, mas para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda? Por quê, Luara? Porque é maior. Guilherme concorda que é porque ele é maior que desenha para a esquerda? E qual o tamanho dele, Guilherme? Quanto que ele mede? Então, vou desenhar um vetor S na horizontal, apontando para a esquerda. Somar tudo, isso é, eu somo 6 mais 2 mais 12? Por que, Letícia? 12 menos 6 menos 2, 4. Muito bem, Raul. Então, eu vou desenhar com 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E por que que eu desenhei ele com 4 quadradinhos apenas? Eu juntei o vetor A com o vetor B, então, o módulo do meu vetor soma, ele é um módulo do A mais um módulo do B menos um módulo do C. Ok? O que significa que eu estou fazendo? 6 mais 2 menos 12. E 6 mais 2 menos 12 vai me dar menos 4. Opa, 6 mais 2, isso, menos 4. Eu não vou pôr o sinal de menos, porque eu estou trabalhando com o módulo. O módulo serve para me dizer, olha, Glaucia, isso aí não está apontando para a direita, não. Está apontando para a esquerda. Eu não pus unidade de medida, então eu não vou pôr unidade aqui, tá bom? Mas ele teria que ter aí uma unidade de medida. Tudo bem até aqui, pessoal? Joia. Eu vou aproveitar que eu estou compartilhando a tela com vocês e vou mostrar para vocês uma coisinha importante. Todos copiaram a tela? Faltam 2 minutinhos para acabar a aula, mas eu quero explicar uma coisinha para vocês. Caso alguém não tenha acabado de copiar a tela, é minha vez. Deixa eu ver aqui. Eu vou lá no e-book da turma. Cadê meus e-books? Tá, primeiro ano. Cinemática, vamos lá. Vamos ler vocês. Para essa semana, o que nós temos? Nós já começamos vetores, tá? Então, ó, os meets de vocês estão todos aqui. Primeiro Eletro, primeiro Mac, Di, primeiro Mac Note. Foram 4 meets gravados na semana passada. Aqui tem um aulão de vetores, tá? É um resumão de todas as somas vetoriais. Aqui tem um resumo de vetores, que eu quero que vocês tenham também no caderno de vocês. Alguns slides de PowerPoint e o link do simulador que eu estou usando, do PET, tá bom? Em seguida, tem 2 listas de exercícios. A lista 1, que eu estou abrindo aqui para vocês, vocês já podem começar a treinar ela em casa. Essa lista não vai ser entregue, ela é para fazer no caderno, tá? Eu ainda não falei de tudo que está aqui, mas, por exemplo, do problema 135 eu já falei, tá?
No problema 136, não. Mas até o final dessa semana, nós vamos estar fazendo esses exercícios aqui no caderno para treinar em casa, tá? Eu vou avançar, hoje é uma aula só, é muito curtinha. Aí aqui embaixo tem uma outra lista de vetores. Essa lista de vetores que está aqui embaixo, ela é maior, tá? Ela tem no total 37 exercícios. Todos de múltipla escolha, mas embora sejam de múltipla escolha, quando vocês forem resolver esses exercícios, vocês não vão me mandar o gabarito só da alternativa correta, tá? Eu quero a resolução desses exercícios. Ah, mas como eu sei se eu acertei o exercício ou não? Sim, se ele é de alternativa, a alternativa aparece aqui embaixo, ó, gabarito do estudo de vetores, tá? Então, tem um gabarito aqui para você confirmar qual é a resposta correta. Se for só para entregar o gabarito, eu sei que vai ter gente copiando isso aqui, ó, 1D, 2B, 3A e me mandando. Não é para mandar isso. Isso eu já tenho, eu estou até disponibilizando para vocês. O que eu quero é a resolução depois dessa lista de exercícios. Então, tem duas listas que já estão disponíveis para vocês. A primeira é para resolver só no caderno, para a gente treinar, até faço em aula com vocês. A segunda é para entregar. Vejam, não está com data marcada. Eu vou encaminhar essa segunda lista de vetores no e-mail da segunda-feira da semana que vem, mas ela já está disponível aqui para vocês, ok? Aqui é o meu Meet da outra sala, meus alunos já estão lá, tá? Então, deem uma olhadinha aí no e-book, caso vocês queiram rever o assunto anterior, tem lá os meetings. O meet da aula de hoje, eu não vou colocar hoje, eu vou deixar para colocar os meetings no final de semana, ok? Pessoal, a lista já pode ser realizada e entregue. Se você souber vetores e quiser começar a lista, você pode, tá, Eduardo? Você viu que tem 37 exercícios para você resolver. Então, vê lá o que são de soma. Se você já entendeu soma de vetores de mesma direção e mesmo sentido, já pode ir começando. Mas vetores eu ainda vou avançar. Provavelmente eu ainda vou entrar na semana que vem falando desse assunto. Tá? Não vou encerrar ele nessa semana, com certeza. Ok? Pessoal, estou encerrando a aula, estou indo para o meeting do segundo MACD. E a gente se vê de novo, agora eu não sei se é na quarta-feira, tá certo? E aí a gente continua falando de vetores. Então, até quarta, pessoal. Tchau, tchau.